Caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje eu trago aqui para a nossa discussão duas notícias publicadas na mesma edição de hoje do jornal Estado de São Paulo, que mostram a que ponto chegou o grau de iniquidade na nossa sociedade brasileira. Vamos a elas. Notícia número 1. Segundo o jornal Estadão, o TCU manteve o aumento a militares, aumento este que representa já em 2020 um rombo adicional de 1,3 bilhão de reais. Isso mesmo que vocês ouviram, uma cifra bilionária. Em vídeo anterior, eu já havia me manifestado aqui sobre esse aumento em um penduricalho a militares, um penduricalho concedido a oficiais que completassem cursos de capacitação. Após a publicação desse vídeo, o Ministério Público de Contas ingressou com uma representação junto ao TCU, alegando que esse aumento violaria uma determinada lei complementar promulgada este ano e em 2020, que proíbe a concessão de reajustes a funcionários de todo o serviço público, pelo menos durante a pandemia. Apreciando esse parecer do Ministério Público, o relator do TCU entendeu que a representação era completamente descabida. Na opinião do relator, esse aumento que havia sido concedido no ano de 2019, ou seja, ano passado, não poderia ser atingido por uma lei posterior, a saber, por essa lei complementar de 2020. E aí, gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que aumentos dessa natureza podem ser atingidos, podem ser comprometidos por uma lei posterior? Acredito que essa discussão diga respeito a um conceito jurídico, que é o conceito de direito adquirido. Para vocês que não forem da área jurídica, me permito aqui um brevíssimo parênteses só para contextualizarmos o assunto. Diz a nossa legislação que o direito adquirido não poderá ser afetado, não poderá ser atingido por qualquer lei posterior. Mas, afinal, o que é esse tal direito adquirido? Esse é um conceito bem complexo, mas para não adentrar aqui nos meandros do juridiquês e não abusar da paciência de vocês, vou tentar sintetizar em brevíssimas linhas. Em síntese, muito apertada mesmo, direito adquirido pode ser conceituado como um direito que é gerado por um fato idôneo produzido lá no passado e que dá ao titular do direito a capacidade de exercer prontamente esse mesmo direito. Traduzindo com um exemplo. Vamos ao direito de propriedade. Suponha que você vá ao cartório e feche uma escritura de compra e venda de um determinado imóvel. Graças a essa escritura, por força dela, você adquire um direito de propriedade sobre esse imóvel. Direito esse que não poderá vir a ser afetado por qualquer lei futura, por qualquer lei posterior. Vejam bem o cenário do meu exemplo. Partes privadas que vão a um determinado cartório e, por sua vontade manifestada no âmbito privado, geram para uma das partes um direito privado, um direito de propriedade. Agora vamos à questão mais tormentosa e mais controversa. No âmbito do direito público, pensem comigo, quando esse direito, no caso o aumento dos militares, que seria supostamente objeto de direito adquirido, quando
quando esse direito é custeado pelo pagador de impostos, pelos recursos públicos, vocês acham que essa teoria do direito adquirido é aplicável? Essa é a pergunta suscitada pelo relator do TCU e que estamos abordando aqui. Eu, particularmente, me filio a uma corrente de pensamento muito minoritária ainda no nosso país, que entende que na área do direito público não existiria direito adquirido, exatamente porque o objeto do acréscimo patrimonial, ou seja, essa vantagem patrimonial auferida, no caso, por militares, mas que também são auferidas por várias outras categorias de servidores públicos, entendo que esse tipo de objeto não pode ser definido como direito adquirido, simplesmente porque é arcado pelo pagador de imposto, pelo contribuinte em geral, arcado com recursos públicos. Essa corrente, apesar de muito minoritária entre nós, tem representantes de grande envergadura na área jurídica, como, por exemplo, o professor Modesto Carvalhosa, que também entende que não há que se falar em direito adquirido no direito público. E essa discussão pode render muitos ramos, muitas ramificações. Quer dizer, se houver políticos dispostos a propor reformas efetivas, a propor mudanças no nosso serviço público. Aqui está em discussão, por exemplo, o advento de leis futuras que possam prejudicar direitos já existentes, supostamente adquiridos e desfrutados pelas altas castas do serviço público. Entendo que sim, que esses tais direitos podem e devem ser modificados por lei posterior, até porque esses direitos, como temos visto e como enfatizamos especificamente nesse vídeo relativo aos militares, mas que, reitero, também se aplica às demais castas do serviço público, até porque esses tais direitos representam rombos milionários para os cofres públicos. Vamos agora à segunda notícia. Notícia número 2. Também, de acordo com o Estadão Hoje, apenas na primeira quinzena do mês de junho, 522 mil empresas foram fechadas devido à pandemia. Isso mesmo que vocês escutaram. Em apenas 15 dias, mais de 500 mil negócios tiveram de fechar as suas portas. Aqui não estamos travando qualquer discussão jurídica, acadêmica ou sequer ideológica. Estamos diante de um fato da vida real, de uma verdadeira desgraça, pelo menos de 522 mil trabalhadores, pais de família, na verdade, muito mais, porque cada negócio desses empregava naturalmente grande parte da mão de obra, vários trabalhadores, vários prestadores de serviços, etc. Temos aí toda uma cadeia de produção envolvida, temos cadeia de fornecedores, temos proprietários de lojas que ficaram desalugadas, temos todos os prestadores de serviço, temos os parceiros, temos todo esse rol de pessoas engajadas nessa economia que foi brutalmente afetada, pelo menos pelos 522 mil negócios fechados. Vejam vocês, estamos aqui diante de pais de família que foram para o olho da rua, que ficaram de um dia para o outro desempregados, e não por negligência, por desídia, mas devido a um fato completamente alheio às suas vontades, que foi o advento dessa terrível pandemia.
tivemos empresários que tiveram de cessar os seus negócios, ficaram sem fonte de renda e possivelmente muitos deles foram bater às portas das varas de falências e concordatos. Situação verdadeiramente degradante que deixa pessoas à beira da miséria, na rua da amargura, sem saberem que destino, que porvir darem às suas próprias vidas. E aqui fica a associação entre as duas notícias. Enquanto, de um lado, temos um país onde uma determinada casta, nesse caso específico, a ala militar, uma determinada casta luta pela preservação das suas benesses, alegando supostos direitos adquiridos, e mais, temos um sistema que retroalimenta todas essas discussões jurídicas e discussões até mesmo no plano ideológico, o que só acarreta mais burocracia e mais despesas. De um lado, temos esse rosto do Brasil, um dos Brasis, o Brasil do serviço público, e do outro, temos o Brasil da iniciativa privada, das pessoas que correm os riscos dos seus negócios e que, conforme noticiado hoje, nesse triste evento reportado pelo Estadão, se veem de um dia para o outro privadas dos seus empregos, privadas das suas fontes de renda, sem qualquer condição de zelar, de prover pelo seu próprio sustento com dignidade. Será que vocês percebem esse enorme fosso entre os dois Brasis, da forma como se encontra atualmente, entre o Brasil do setor público e o Brasil do setor privado, sem qualquer demonização ao primeiro, mas apenas o primeiro é composto por castas que souberam se enfiar verdadeiramente no Estado, souberam incutir privilégios que são mantidos às custas de eleições de políticos populistas, incluindo aí Bolsonaro, um populista militar, um sindicalista militar. Então, essas castas zelam, essas castas lutam com unhas e dentes pela manutenção dos seus privilégios custeados com dinheiro público, regado por verbas públicas, enquanto que o setor que verdadeiramente produz riqueza no país, que corre os riscos das suas atividades, se vê mesmo entregue à penúria. Até quando suportaremos tamanho fosso? Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.